Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Evandro e esse é o Matematicando com Evandrão. Nossa aula de hoje é sobre razões trigonométricas dos triângulos retângulos. Então, primeiramente, o que seria um triângulo retângulo? É todo e qualquer triângulo onde um dos ângulos seja igual a 90 graus. No caso, este aqui, ok? E esse é o símbolo de 90 graus. Muito bem, o que nós temos nesse triângulo então? Nós temos os catetos, observe, cateto, cateto, e hipotenusa. Por que somente este aqui leva o nome de hipotenusa? Porque ele fica oposto, este lado, ele fica oposto ao ângulo de 90. Portanto, ele recebe um nome especial, hipotenusa, que é a maior das medidas em um triângulo retângulo. Ok? Muito bem. Nesse outro triângulo, nós temos, no caso, o mesmo triângulo, só marcado outras coisas, né? Por exemplo, ó, aqui nós tínhamos cateto, aqui já é CO. Aqui era cateto, aqui já é CA. Aqui era hipotenusa, vamos chamar de HI para resumir, ok? Mas esses catetos, eles recebem nomes diferentes de acordo com o ângulo, o ângulo em questão que estamos trabalhando, ok? Nesse caso, observe que o ângulo de 90 permanece, tá? Seria este aqui, formado pelo vértice A, que nós temos os três vértices, A, B e C, né? E nós temos um ângulo que nós não tínhamos destacado antes, chamado de ângulo beta, tá? Ele se forma aqui no vértice B, nesse caso aqui. Então nós temos o seguinte, esses catetos que antes eram chamados simplesmente de catetos, agora esse é CO, porque ele é um cateto, porém ele está oposto ao ângulo de 90. Por isso nós vamos chamar de cateto oposto. Como já dito anteriormente, a hipotenusa sempre encontra-se oposto ao ângulo de 90, né? Então esse lado é a hipotenusa, este lado é chamado de cateto oposto, e eu costumo dizer que aquele que sobrar é o adjacente, tá? Portanto, o cateto adjacente é aquele que sobra. Oposto, hipotenusa, e sobrou aquele ali que é o adjacente. Muito bem. Então nós temos a primeira razão trigonométrica. O que seria uma razão? Uma razão é uma fração, certo? Então nós vamos ter que encontrar uma fração aqui correspondente ao seno de beta. Mas qual seria a fórmula do seno? O seno seria cateto oposto dividido por hipotenusa. Essa é a fórmula para encontrarmos o seno. Que nesse caso, observe, cateto oposto a beta, a este ângulo. Cateto oposto seria o lado AC. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, logo seria o lado BC. Ok? Muito bem, temos construído então o seno de beta. A fórmula, ou a razão para encontrarmos o cosseno de beta, observe que o ângulo é o mesmo, tá? Seria cateto adjacente, que seria este aqui, tá? Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Logo, nesse caso, lembre que esse é o oposto, esse é a hipotenusa, então esse aqui tem que ser o adjacente, ok? Então nós teríamos AB dividido pela hipotenusa, que seria o BC. Muito bem. No terceiro, a pergunta é, qual é a razão para a tangente de beta? Tangente de beta, a fórmula seria cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Observem que o triângulo é todos os mesmos, né? Então, cateto oposto a beta seria o lado AC. Cateto adjacente é aquele que sobra. O que sobra? Se esse é o oposto e esse é a hipotenusa, sobrou esse aqui, ó, que é o AB. Prontinho. Calculada a tangente de beta. Agora nós vamos fazer um resumo disso, ok? Então, olha só. O seno seria cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno seria o cateto adjacente sobre hipotenusa.
e a tangente seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Então poderíamos decorar esta sequência, como está aqui, como sendo seno, cosseno, tangente. Corri, caí na coca. Aí você decora as três fórmulas ao mesmo tempo. Então, seno seria corri, cosseno seria cair e tangente seria coca. Ok, pessoal? Resumido todas as situações anteriores. Agora nós temos um exemplo aqui, ó. Para calcularmos, em relação a esse triângulo aqui, as suas razões trigonométricas para dois ângulos, ok? Então, primeira coisa, se eu preciso calcular o seno de alfa, observe que alfa é o ângulo lá de cima, eu preciso conhecer o cateto oposto e a hipotenusa. Eu conheço o cateto oposto a alfa? Conheço, é o 4. Eu conheço a hipotenusa? Conheço, é o 5. Pronto, então seno de alfa é igual a 5. Mas observe que o cosseno de alfa eu preciso do quê? Do cateto adjacente e da hipotenusa. O cateto adjacente a alfa, olha só, esse é o oposto, essa é a hipotenusa, esse é o adjacente, eu não conheço. Por isso chamei ele de x. Então, aqui nesse momento, precisamos relembrar, né, do teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? Nesse caso a hipotenusa é o 5, né? Então 5 ao quadrado, um dos catetos eu conheço, é 4, e o outro eu chamei de x. Então 5 ao quadrado é 25, igual a 4 ao quadrado 16, mais x ao quadrado. Assim sendo, nós temos 25 menos 16 igual a x ao quadrado. Logo, x ao quadrado é igual a 9. X é igual a raiz quadrada de 9. X é igual a 3. Prontinho, acabei de descobrir que x vale 3. Agora eu tenho o cateto adjacente de alfa. Então, o cateto adjacente de alfa, ele vale 3. E a hipotenusa continua sendo 5. Pronto. 3 sobre 5. Tangente de alfa, qual é a fórmula? No caso, para alfa e para beta, a fórmula é a mesma, né? O que muda é a fração. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto de alfa? É o 4. Quem é o cateto adjacente de alfa? É o 3 que acabamos de encontrar. Prontinho. Agora o seno de beta. Lembre que o ângulo beta está aqui embaixo, ó, tá? Então é cateto oposto dividido por hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto de beta? Cateto oposto de beta nesse momento então é o 3. A hipotenusa continua sendo 5. Essa não muda de posição. O cosseno seria cateto adjacente dividido por hipotenusa. Mas é o cateto adjacente de beta. E o cateto adjacente de beta seria o 4. E a hipotenusa, o mesmo 5. Tangente de beta seria cateto oposto dividido por cateto adjacente de beta. Quem é o cateto oposto de beta? Cateto oposto de beta é o 3. O cateto adjacente de beta é o 4. E aqui estão todas as razões trigonométricas para os dois ângulos. Outra observação bem importante. Lembre que a soma dos ângulos de um triângulo qualquer resulta sempre em 180. Então, com toda certeza, eu posso afirmar que alfa mais beta é igual a 90. Por quê? Porque se eu já tenho 90 aqui, ó, esse ângulo vale 90. Para que resulte em 180, falta outros 90. Então, quer dizer que se eu somar alfa mais beta, tem que dar 90 graus. Por que eu estou chamando atenção para isso? Observe o seguinte. Olha só o valor que deu para seno de alfa. Deu 4/5. O cosseno de beta também deu 4/5. Ok? Observe que cosseno de alfa deu 3/5. E o seno de beta também deu 3/5. Ok? E também observe
que a tangente de alfa deu o inverso da tangente de beta. O que eu quero dizer com isso? Que sempre que alfa mais beta resultar em 90, vale a seguinte propriedade: que seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, que o seno do outro, no caso do beta, é igual ao cosseno do 1, que seria o alfa. 1 é igual ao cosseno do outro, seno de 1 é igual ao cosseno do outro, e que a tangente de alfa é igual ao inverso da tangente de beta, ou ainda que a tangente de beta é igual ao inverso da tangente de alfa. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, tenham compreendido. Deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Aquele abraço!